Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Paz a todos os irmãos que estão aqui, aqueles que estão acompanhando também esse nosso culto abençoado. Já choramos um pouco ali, né? Foi muito bom. Unção de Deus veio de maneira poderosa e com certeza Deus vai completar a sua alegria, trazendo ao seu coração uma palavra, tá certo? Amém. Bom, hoje eu quero falar com os irmãos aquilo que tem estado assim muito forte na minha mente e tem vindo ao meu coração, que eu devo trazer para a casa do Senhor, tendo em vista que nós temos um compromisso com Deus. Deus assumiu um compromisso conosco. Deus tem um compromisso. Obrigado, irmão. Deus tem um compromisso conosco e nós também temos um compromisso com Deus. Esse assunto é um assunto pouco abordado, pelo menos na minha visão, é um assunto pouco abordado, mas assim de suma importância para a edificação da igreja. Eu creio que aqueles que já ouviram serão relembrados e edificados, e aqueles que não ouviram ainda a respeito desse fato que vai ser colocado aqui, também será edificado e levantado para fazer aquilo que Deus deseja que façamos. Amém. Bom, tendo dito isso, quero dizer para os amados irmãos que o assunto a ser abordado é a respeito da nossa maior missão nessa terra. Quero falar sobre a nossa maior missão nessa terra. E esse compromisso, ele recai sobre nós que somos o corpo de Cristo aqui na nossa cidade. Claro que parte do corpo, né? Esse assunto que eu quero tratar nessa noite é um assunto tão importante, que ele toma espaço nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João trata desse assunto. E além desses, ainda Atos dos Apóstolos também traz a citação sobre essa grande comissão, maior missão da igreja. E às vezes nós nos envolvemos com tantas e tantas coisas e nós nos esquecemos de que tem alguém que precisa ser amado como Ele nos amou, né? Como foi cantado aqui, Ele nos ama. E Ele nos amou para que nós viéssemos amar uns aos outros. E não somente aqueles que fazem parte do nosso contexto, não somente aqueles que fazem parte da nossa igreja, da nossa congregação, mas aqueles que estão em outros lugares, congregando, adorando, e também aqueles que ainda, principalmente aqueles que ainda não foram alcançados. E nós não podemos perder a oportunidade. Então esses quatro evangelhos, eles tratam desse assunto, e isso então demonstra que nós temos que ter o compromisso de levar esse evangelho dentro da nossa trajetória. Nos envolvemos com tantas coisas, mas uma coisa é necessária, não é? Essa coisa necessária para nós é que levemos a palavra de Deus. Então eu quero falar um pouco a respeito disso. Vou pedir que você abra a sua Bíblia, por favor, ou acompanhe aqui no Data Show. Passagem é essa que está no livro de Mateus, no capítulo 28. 28, nós vamos pegar aqui 2 versículos e vamos trabalhar um pouco em cima desse tema. Nos diz assim a palavra do Senhor. 28, 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Oh, glória! Glória a Jesus! Então, antes de Jesus ser assunto aos céus, Ele traz essa recomendação para a igreja. E Ele mostra para a igreja, Ele mostra ali, no intermédio dos discípulos, e claro, para a igreja, que haveria uma necessidade de seu trabalho ser levado avante, levado à frente. Ele diz muito claramente que eles deveriam passar para aqueles que ainda não conheciam a sua palavra, que Ele queria e gostaria de salvá-los. E esse evangelho ele foi pregado com afinco. Nós vemos muito claramente como os discípulos do Senhor
vieram a cumprir com a sua missão, a cumprir com a sua obra. Quando Jesus cumpre essa missão, ele sobe e ele reserva um momento para tratar exatamente do principal dos assuntos, porque Jesus veio a esse mundo para salvar a humanidade, para salvar, não é? E a nossa missão como corpo de Cristo é salvar a humanidade. Às vezes nós nos envolvemos com tantas e tantas e tantas coisas, e aí tem pessoas do nosso lado que precisa ser alcançado pelo Evangelho. E essa comissão dada por Jesus, quando ele sobe e dá aos discípulos, eles vieram a acatar com muita seriedade e eles não falharam. Nós vemos que houve falhas na vida dos discípulos, como também eu já ministrei há uns dias atrás, há 2 semanas, que houve falha ali no apóstolo Pedro e nos discípulos que o abandonaram, mas no fim de tudo, eles abraçam essa causa e eles levam o Evangelho. Se você pegar as citações que falam a respeito daquilo que aqueles discípulos sofreram pelo Evangelho, você vai ficar abismado. Muitas das coisas não são citadas ali, mas eles de fato entenderam que a missão deles era espalhar o Evangelho pela terra. E é interessante, irmãos, que se esses discípulos viessem a falhar na missão que Jesus tinha lhes dado, com toda certeza nós não estaríamos aqui glorificando e exaltando o nome de Jesus. Eles foram levantados para aquela época. Jesus veio, trabalhou com os 12, fez tudo o que fez, ensinou tudo aquilo que precisava ser ensinado, e aí ele vem e ele diz: vocês precisam levar a minha missão, vocês precisam cumprir a minha missão. Eu não estarei mais com vocês, mas me foi dado toda a autoridade no céu e na terra, e eu envio vocês agora. Então esse método que Jesus deixou é o único método pelo qual nós podemos alcançar as pessoas. É o método da pregação do Evangelho. É o método de nós falarmos de Jesus e nós não nos calarmos. E nós, por muitas e muitas vezes, deixamos de falar desse Evangelho. Nós não podemos esperar por um outro meio. Não podemos esperar pelo governo, principalmente pelo governo do nosso país, que misericórdia nesse tempo tem ido até contra princípios da palavra. Nós não podemos esquecer da ONU, nós não podemos nos apoiar na ONU, nos movimentos que trabalham com doar bens para as pessoas, comida, bebida, veste, enfim. Nós não podemos esperar deles, nós temos sim que fazer a nossa parte, levando o Evangelho. O Evangelho tem que ser levado. E a missão é nossa, a missão é da igreja. Esse é o único método. Nós não podemos esperar de outras instituições. Vou esperar de instituição filantrópica. Não. É nós que temos essa missão. Se o método de Deus para a salvação da humanidade é por intermédio da igreja, então nós precisamos entender que Deus tem pressa. Porque as gerações que trabalharam, elas cumpriram com o compromisso delas naquele tempo em que viveram aqui. Hoje a missão é nossa. A missão é da CCT e a missão é de todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo no Brasil e no mundo todo. Então o Senhor me levanta nessa noite para trazer para vocês algo que vem muito forte e com muita convicção eu trago para vocês. É vontade de Deus que vocês ouçam essa palavra nessa noite, de que você e eu, que nós temos a missão de levar aquilo que Jesus Cristo ordenou que os discípulos levassem avante. Esse é o método e nós precisamos fazer a nossa parte. Sabedores dessa realidade, nós temos que entender que essa comissão, ela precisa ser colocada no momento, é agora. É quando nós sairmos aqui, mas enquanto nós estamos aqui, inclusive eu vou mostrar para vocês a possibilidade de você agradar a Deus, no sentido de levar também alguém ao Senhor, sem que seja, às vezes, sem pronunciar nenhuma palavra. De repente você se sente inibido, não é isso que vai levar as pessoas para o inferno, mas você fica, por uma razão ou outra, você fica inibido, não consegue, mas existe uma maneira de você levar essa pessoa para Deus, e isso se chama oração, intercessão e súplica. Não é? Quantas e quantas pessoas que não conseguem dialogar, não têm aquela facilidade que outros têm, mas o sacerdócio ele é exercido da seguinte forma: nós levamos Deus para as pessoas e nós levamos
as pessoas para Deus. Talvez você tenha dificuldade de levar Deus para as pessoas falando com elas, mas você tem a possibilidade de ir lá no seu quarto ou em qualquer outro lugar, levar essas pessoas para Deus, dizendo: Deus, eu quero que essas pessoas sejam salvas pelo teu nome, e eu oro para que isso aconteça. E Deus então faz uma obra linda na vida daqueles pelos quais você intercedeu. Este é o sacerdócio. Agora, nós não podemos de maneira nenhuma demorar, porque o nosso tempo ele vai passar rapidamente. Quem percebe aqui que o tempo está passando muito rápido? Até eu estou velhinho, oh Jesus, né? Misericórdia. Até eu, como coisa que eu sou, alguma coisa, né, gente? Misericórdia. Nós estamos, o nosso tempo está passando. O nosso tempo vai se esgotar. E aí não adianta olhar para trás e dizer assim: eu deveria ter feito isso ou ter feito aquilo, eu deveria ter falado mais de Jesus. Não, não é assim. Conosco não vai ser assim, em nome de Jesus, porque nós ou vamos falar para as pessoas de Jesus, ou vamos falar para Jesus das pessoas, para que elas sejam alcançadas pela graça, misericórdia e bondade do Senhor. Quantas vezes nós nos levantamos em oração para fazermos os nossos jejuns em favor de algumas coisas que nós precisamos, fazer as nossas orações por conta que a nossa família precisa receber a bênção do Senhor, mas existem pessoas que vivem do nosso lado, que vivem ao nosso redor e de redor, que precisam ser alcançados pelo Senhor, e um jejum às vezes se faz necessário para que vidas sejam alcançadas. Este é o verdadeiro amor de Deus, que Ele deu a vida por nós, e que nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Não podemos demorar, porque o nosso tempo passa rapidamente. Por isso que Jesus, Ele dá essa ênfase na questão da comissão aos discípulos, porque cada geração vai trabalhar no seu tempo. Eu não sei de que maneira você tem trabalhado para Deus e vai trabalhar para Deus. Talvez você saia daqui com o seu coração queimando, pensando assim: eu vou pôr uma caixinha de som na esquina e eu vou falar do Evangelho. Nem sei se isso é correto hoje, diante daquilo que as ordens aí lá de cima, não sei como é que está essa situação, né? Mas talvez você saia com o seu coração assim, desejoso de fazer isso. Glória a Deus, havendo possibilidade, faça isso em nome de Jesus, podendo, havendo aí a possibilidade de não desobedecer regras estabelecidas pelos homens, né, complicando a sua situação, faça em nome de Jesus. Mas existe uma maneira que você pode usar a partir de hoje, a partir do já. Talvez ali do seu lado, no seu trabalho, né? Trabalhando com você o dia inteiro, alguém precioso, alguma pessoa preciosa. Esses dias eu estava vindo para a igreja orar, e de repente uma senhora que havia dito umas palavras tão complicadas, porque ela colocou um som tão alto lá no nosso lado, e aí de repente a minha filha entrou para dentro e falou assim: olha, passou a polícia aí, acho que pensaram que era nós que tínhamos denunciado aquele som lá. E muito xingo, muita coisa. Mas um dia eu vim aqui para a oração, e eu encontrei com a vizinha, falei assim: bom dia. Ela falou: bom dia. E eu estava animado para orar, e ela me disse assim, sem mais nem menos, ela me disse assim: olha, sabe uma coisa, minha filhinha está doente porque o gatinho de casa sumiu. Eu falei: Deus vai fazer achar esse gatinho, vamos crer nisso, levantei as mãos para o alto, e Deus vai fazer. Vim para a igreja, orei, e o gatinho apareceu, e a criança sarou daquela febre, foi uma bênção. Às vezes Deus te dá uma possibilidade, Ele abre uma porta para você, para que você fale do Evangelho, de um jeito ou de outro. Às vezes você não fala abertamente, assim, palavras que poderiam ser ditas, mas a sua atitude demonstra que o seu Deus ama as pessoas que estão lá fora, e que precisam do abraço do Senhor. Eu tive um vizinho, até estava falando, ontem nós fomos na atividade da Serra, trabalhar para Jesus, mais o Tião, o Cida e a Priscila, que está lá atrás. Levanta a mão aí, Priscila, ô glória, está se preparando no violão, né, Priscila, ô glória. Fomos para lá, aí eu estava falando para eles de um vizinho, que uma certa feita, muito tempo atrás, um menininho, estava brincando com meu garoto, eu não sei se foi o meu menininho, que era o Felipe, já na época, olha, faz muito tempo, né?
Ele, não sei se ele ou outro, chutou uma bola para dentro do quintal do vizinho. Era tão pertinho, o menino, o coleguinha dele entrou, tirou a bola, pegou a bola, e o vizinho viu ou ficou sabendo, ficou enfurecido, ameaçou de chamar a polícia para mim, para minha esposa. Ficamos entristecidos, conversamos com ele, mas passou-se os anos, oh glória, nós não fomos presos, né? Não deu nada errado, deu tudo certo. E aí passou-se os anos, a esses dias também, indo da oração, entrei no mercado, aí daqui a pouco alguém tocou nas minhas costas, aí eu olhei, era o meu vizinho, ele falou assim, porque eu voltei para lá, porque eu moro, né, muitas vezes num lugar só, né, é assim, né, Deus me deu a oportunidade de voltar lá, para eu ouvir do vizinho o seguinte, ele veio, bateu nas minhas costas, eu virei, olhei para ele disse para mim assim, nunca nós tivemos um vizinho como você, por favor me dê um abraço. Aleluia, gente, me deu um abraço tão gostoso. Eu ganhei aquele dia, cheguei na minha casa, falei, Margarete, que maravilha que aconteceu. O que é? Você ganhou, não ganho porque eu não jogo, né? Mas, olha, ganhamos o vizinho falou muito bem a nosso respeito, né? E ainda disse mais, olha que lindo, nós estamos rezando, olha só, nós estamos rezando para que vocês voltem para lá, porque nós gostamos muito de ter vocês como nossos vizinhos. Eu não estou falando isso para engrandecer o meu nome, mas mostrando para vocês o modelo que nós temos que apresentar diante da sociedade. Os homens precisam olhar para nós e ver em nós, ver que nós somos discípulos do Senhor e serem alcançados por esse testemunho, porque esse testemunho também é evangelizar. Eu falando assim, eu sei que tem irmãos aqui que também têm testemunhos lindíssimos para dar. É assim que nós temos que viver. Nós não podemos perder tempo, mas nós temos que viver a nossa vida em função de ganhar almas para Jesus. Por isso que Jesus, ele enfatiza, e tardar nessa missão, irmãos, vai ser um fracasso total. Nós não podemos vacilar, porque o nosso tempo vai passar. E nós vamos chegar diante do Senhor, um dia nós vamos chegar diante do Senhor. E aí, o que nós fizemos? Às vezes nos ocupamos tanto com o nosso grupo, mas nos esquecemos que tem gente lá fora, que está perecendo, que está sofrendo, e que precisa se achegar a Jesus. Uma certa feita, eu tinha chegado numa vigília, e de repente eu fui deitar para descansar um pouco, e o Senhor não me deixou descansar. Eu vi lá um vulto branco, não tenha medo, que não tem nada a ver com o diabo, é Jesus. Não vi face, não vi nada, mas aquele vulto branco assim do meu lado. Aí de repente aquele vulto, né, sumiu da minha visão, e eu fui tomado e fui levantado 1,5 metro, mais ou menos de altura, até isso eu guardei, mais ou menos 1,5 metro. E aí interessante, e aí eu entendo o que Paulo fala, se no corpo, fora do corpo, não sei, Deus sabe. Eu fui tirado até a porta da minha sala por volta de 1,5 metro. Interessante que eu estava lá e eu estava lá. Eu estava ali perto da cama e eu estava lá. Fui levado, e quando eu cheguei perto da porta, eu olhei para fora e vi uma treva terrível. Treva que um palmo na frente do nariz, não dava para enxergar, era horrível, era palpável aquilo. E aí eu ouvi gritos, muitos gritos. E eram gritos da minha família que morava do lado. E eu olhei para o alto e vi algo, o céu assim se abrindo, uma parte se abrindo, foi se abrindo um clarão no céu. E eu vi assim alguém descendo, não vi face, não vi nada, mas vi o céu se abrindo, e alguém descendo, e de repente eu só ouvi a voz: prega para os seus familiares. Eles estavam gritando do lado, e veio muito claramente que eu teria que pregar para os meus parentes. Procurei fazer, até hoje eu digo: Senhor, ainda falta muita gente, mas tenha misericórdia. O nosso Deus tem pressa. O nosso Deus quer que você se preocupe com os seus, sim, mas Ele quer que você se preocupe com aquele que está lá fora, que precisa ser alcançado pelo Evangelho. Não podemos decepcionar Jesus, irmãos. Há 2 semanas atrás eu falei de Pedro, que disse: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo. Mas doeu tanto na 3ª vez que ele falou, porque ele se lembrou que ele tinha negado Jesus. Porque antes, no decorrer do tempo em que ele viveu com Jesus, ele chegou a dizer: Senhor, mesmo que todos te abandonem, eu não vou te abandonar, eu não vou te decepcionar.
Mas lá atrás o galo cantou e ele se lembrou que Jesus disse: todos vão me abandonar e você também vai me abandonar. O pastor seria ferido, né? E as ovelhas seriam dispersas, isso já era profetizado. E quando ele nega Jesus, o Senhor Jesus lhe dá a oportunidade, a possibilidade de ele estar diante dele, na segunda pesca, que eu chamo de pesca maravilhosa, e Jesus dá a ele a oportunidade dele responder 3 vezes: sim, Senhor, eu te amo, sim, Senhor, eu te amo, sim, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus diz para ele assim: então apacenta os meus cordeiros. Sabe por que eu estou falando isso para vocês, irmãos? Não basta nós falarmos: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, sem ter a responsabilidade de apacentar cordeiros, de cuidar de pessoas, de dar atenção para as pessoas, de dizer para pessoas que Deus tem para elas um propósito. O propósito maior nessa terra é o propósito da salvação. Pedro negou ao Senhor, mas ele disse 3 vezes: eu te amo. Que você saia daqui dizendo: Jesus, eu te amo. E o tempo, irmãos, é agora. O tempo não é daqui a alguns anos. Não. Aí eu vou fazer teologia, eu vou estudar a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, para eu entender a palavra, para falar de Jesus para alguém. Não, gente, o tempo é agora, é hoje, é já. Hoje. Talvez enquanto eu esteja falando aqui, Deus esteja colocando no seu coração: quem é que está precisando ouvir falar do Evangelho? Talvez Deus coloque no seu coração: você precisa orar por fulano de tal, porque o Senhor quer salvar as pessoas. Nós fomos salvos, Deus nos ama, com amor eterno Ele nos amou, Ele nos atraiu. Mas nós não podemos fazer como os discípulos. João 4, versículo 35 nos diz assim: não dizeis vós que ainda 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Ó, gente, está branquinho o terreno, pode cair para dentro, porque se você fizer a sua parte, o Senhor vai realizar um feito enorme, um feito maravilhoso aqui nessa cidade de Tremembé e nas regiões por onde nós alcançarmos pelo Evangelho. Os discípulos diziam: faltam 4 meses ainda. Quando os campos estiverem brancos, Jesus fala: não precisa esperar, porque o campo já está branquinho. Sabe o que significa isso, irmãos? Que as pessoas estão sofrendo sem Jesus. Muitas pessoas ainda não conhecem Jesus, e nós ficamos olhando em volta de nós mesmos. Ficamos virando que não um glu, que não um peru, virando todo lado. É aqui, são os meus problemas, são as minhas dificuldades, são as minhas lutas. Mas o Senhor quer fazer uma obra linda no seu coração, para que você saia propagando, falando que Jesus Cristo é o Senhor e que deseja salvar essas pessoas. Mais uma vez vou dizer: o trabalho do sacerdote. Você pode entregar Jesus para as pessoas, falando de Jesus, ou você pode também levar as pessoas para Jesus por intermédio da sua oração. Se fizer as 2 coisas, vai ser muito melhor, e com certeza Deus vai se alegrar com o trabalho que você vai fazer para Ele. Amém? Glória a Deus. Levantai os vossos olhos, eles diziam, né? A palavra do Senhor diz: a ceifa é daqui 4 meses. Não, estamos agora convocados. A comissão, gente, envolve toda a igreja, e não se pode responsabilizar somente a liderança da igreja. Tem gente que espera dos pastores, dos apóstolos, dos presbíteros, dos diáconos, dos evangelistas, dos obreiros. Não, gente, o chamar para a salvação é para todos nós, porque todos nós temos contato com pessoas. De repente, irmão, você era alguém assim, tão pequenininho dentro de uma empresa, Deus te levantou, Deus te colocou no lugar alto ali, deu a você autoridade para que você conversasse com as pessoas, porque você tivesse um tete-a-tete com as pessoas. E aí nós pensamos que é tão somente para estar ali conversando, tão somente liderando, e glorificamos a Deus com aquilo que Deus fez por nós dentro da empresa. Mas Deus quer te usar ali, Deus quer falar por intermédio da sua boca, por intermédio da atitude primeiro, e depois Deus quer usar você para falar do Evangelho. Eu sei que uma ministração dessa, gente, é ruim, terá um glória a Deus, um aleluia. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é compassivo, mas louve a Deus, porque Deus está te dando essa alerta nessa noite.
Nós não podemos chegar de mãos vazias lá na glória. Já pensou chegarmos lá, gente, não ter que apresentar? Quantas almas, faz essa conta, quantas almas você já alcançou para Jesus? Eu faço essa conta todos os dias. Dá para dizer os nomes? Quantas almas eu ganhei para Jesus? Quantas almas eu atraí para Jesus? O que nós estamos fazendo aqui, irmãos? Nós estamos aqui para fazer com que a luz do Evangelho resplandeça nas trevas. Essa é a nossa maior missão, essa é a nossa comissão. Encerrou-se o tempo de Jesus, e eu chamo os discípulos assim: agora toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por isso, ide e pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todos os ensinamentos que eu lhes dei. E eis que darei poder e autoridade para vocês, porque o nosso Senhor, irmãos, Ele tem autoridade, Ele diz assim: agora eu tenho autoridade no céu e autoridade na terra. O seu Deus tem autoridade no céu e tem autoridade na terra, e Ele diz assim: olha, eu vou encher você de poder. Eu te darei poder, eu te darei a unção, e você será minha testemunha. Todo aquele que é salvo, ele é chamado para salvar. Fala por irmãozinho, irmão, todo aquele que é salvo, ele é chamado para salvar. Ele é chamado para salvar. Paulo estava lá em Filipos, gente. Isso está narrado, está escrito lá em Atos dos Apóstolos 16. Não é? 16, ele estava lá, Silas e Paulo. Havia apanhado muito. Como é o ditado de alguns, é como tamborim na festa. Apanharam demais. Mas eles ali não arredavam o pé. Eles ficaram firmes em Jesus. Quantas vezes, gente, a gente apanha na vida. Quanta coisa que acontece inverso daquilo que a gente quer. Você quer uma coisa, vem outra. Meu Deus, você fala: Jesus, tem misericórdia. Com certeza Paulo e Silas, eles não queriam estar naquela situação de ter apanhado. Gente, quando a Bíblia fala que eles apanharam muito longe daquilo que nós apanhamos às vezes, por algumas coisas que nos acontecem. Mas por volta da meia-noite, oh glória a Deus, eles começam a cantar louvores ao Senhor. Quem aqui está disposto a cantar louvores ao Senhor na hora das lutas? Eles cantavam louvores ao Senhor, e de repente vem um terremoto, vem um barulho, sacudiu os alicerces da prisão, e os presos ficaram tão impressionados com a presença de Deus, que os presos não quiseram ir embora. Eu não sei aqui se tem alguém que já trabalhou, né, lá nos cárceres, lá olhando os presos, não sei. Talvez alguém que está assistindo aqui. Gente, o que eles mais desejam é escapar. Eles planejam escapar. Salvo aqueles que são de Jesus, né? Aí também tem um pouco de dúvida, vamos lá. Eles desejam escapar, mas de repente ele tem a oportunidade de ir embora. As portas se abriram, o carcereiro chegou desesperado, porque se as autoridades soubessem que tinha escapado os presos ali, ele seria morto. Pelo menos é isso que nós entendemos. E ele fica desesperado, e ele diz assim: vou me matar. E Paulo grita lá do outro lado e diz: não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Estava Paulo, estava Silas e estavam os presos ali, e ele viu o milagre do Senhor, porque é um milagre, gente, os presos não terem ido embora. E aí chega o carcereiro e diz: e agora, o que nós vamos fazer? Nós temos que impactar no nosso tempo, impactar as pessoas. Sabe, as pessoas precisam chegar para nós e dizer: o que é que eu preciso fazer agora? Aí nós vamos encher os nossos pulmões e dizer como o apóstolo Paulo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Oh glória! Na hora da aflição, gente, na hora da dor, às vezes vem uma tribulação para a gente, ele fica gemendo e chorando: eu não mereço isso, não é possível que Deus tenha me abandonado. Jesus, por que isso? É para que o nome dele seja glorificado, porque muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra, é o que diz a palavra. Esse é o Deus que nós servimos. Eu me lembro uma certa feita, e essa passagem que eu li é para mostrar para vocês que a sua família precisa ser alcançada.
E não é só a esposa, não é só o marido, não é só os filhos, mas os tios, as tias, os primos. Eu me lembro uma certa feita que eu orei para um primo meu que abriu uma brenha no pé. Puxei o pé dele na madrugada e ele viu. Eu não ia poder trabalhar. E eu conto testemunho para servos de Deus. Eu sei que vocês sabem que o nosso Deus opera sinais e milagres ainda hoje. Puxei o pezinho dele meio disfarçado, embora que eu achava que ele estava acordado, mas eu arrisquei. Uma brecha no pé. Ele tinha caído num lugar, estava trabalhando de servente. Aí ele caiu e bateu numa viga molhada. Era tempo de chuva e abriu uma brenha. Eu senti compaixão na hora da minha oração. E era perseguido ali por ele e pela minha família. Puxei o pezinho dele e orei por ele. No outro dia ele foi trabalhar. Eu vi umas liguinhas assim, sabe? Foi formando umas liguinhas assim. Eu não vi se secou completamente, mas no outro dia ele foi trabalhar. E aí, passado um tempo, ele falou para mim: aquele dia lá, você benzeu o meu pé. Ficou nervoso comigo. Você benzeu o meu pé. Mas ficou guardado esse testemunho no meu coração. E esses dias eu fui na casa dele fazer uma visita. Ele estava com um caninho no nariz. E o Senhor me levou a orar por ele, levando alimentação para dentro por intermédio dos canudinhos. Eu cheguei em casa, falei para minha esposa o estado dele. Nós oramos, continuamos orando. E aí ele me manda um áudio. Desde o momento que o Senhor orou. Desde o momento que o Senhor orou, os canudinhos foram embora. Eu estou me alimentando normalmente, porque Deus operou na minha vida. Dê uma salva de palmas para Jesus, irmão. Isso é lindo demais. Deus nos chamou para salvar vidas. Eu tive uma tia espírita. Um dia, eu evangelizando a minha família, e aí de repente chega essa tia, endemoniada, coisa do inferno mesmo, mas falou tanta coisa para mim. Eu abaixei a cabeça e saí quietinho. Quietinho, mas saí orando, né? Quietinho, mas daquele jeito, né? Jesus, faz algo aí, Senhor. Oh, glória. Passou-se o tempo. Essa tia espírita que me perseguiu, ela veio e pediu socorro porque o filho dela se desviou para as drogas. Caí para dentro. Puxamos o menino para dentro, o menino não permaneceu. Mas a minha tia foi impactada pelo Evangelho. Ela renunciou ao espiritismo. Eu pude pôr a mão na cabecinha dela. E eu pude matar ela para esse mundo e trazer ela para o reino de Deus. Sabe por quê? O nosso Deus, Ele está pronto para salvar. E esse menino que disse que eu estava benzendo ele também eu pude matar nas águas do batismo. É isso que Deus quer fazer conosco. Deus quer mudar a vida de pessoas, mudar situações, mas nós precisamos sair do nosso quadrado. Nós não podemos ficar pensando somente na nossa vida. Não, nós temos que pensar na vida daquele que está sofrendo nas mãos do inimigo. Mateus 28:18, aproximando-lhes disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Amados irmãos, como que você lida com a autoridade? Eu uso dizer que quando a pessoa pode estar com o carro certinho, está tudo certinho, pneu em dia, está tudo bonitinho, macaquinho, joinha, está certinho o documento. Aí ela passa, ela vê uma blitz, e a guarda manda parar, mesmo que esteja tudo certinho, bate uma certa apreensão. Bate ou não bate? Levanta a mão e bate ou não bate? Porque é autoridade. Como que o empregado age no seu trabalho? Vai para a empresa e trata o patrão como se fosse um Zé Lelé, um qualquer? Não. O patrão falou, gente, é sim senhor, né? Quem não faz isso está fora do contexto bíblico até, né? Que nós temos que obedecer aos nossos senhores. Eles são autoridades, irmãos. Agora Jesus faz questão de dizer, Henrique, ele diz assim: eu tenho toda a autoridade e eu mando
Ele tem autoridade sobre a minha vida, Ele tem autoridade sobre a sua vida. Ele pagou o preço lá na cruz do Calvário, derramando o seu sangue por você e por mim. A Bíblia diz, irmãos, que Ele derramou todo o seu sangue por nós, para se tornar o Senhor, autor e salvador das nossas vidas. E aí Ele nos manda, Ele fala: olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, por isso eu te mando, eu te ordeno, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Então tem gente que poderá ser condenada, mas em nome do Senhor Jesus, tendo entendimento que nós temos que pregar o evangelho, irmãos, nós vamos fazer no nome de Jesus e vamos ganhar almas para o Senhor. Quem está dando ordem para fazer discípulos é alguém que tem autoridade, que tem poder. E agora deixa eu explicar uma coisa para vocês. No versículo 19 diz: ide e fazei discípulos. E esse ide aqui no original é indo. Não sei se vocês já viram isso, mas é indo fazei, é a caminho. Vocês lembram que uma certa feita eu preguei aqui sobre aquele trabalho do Senhor na nossa vida, que nós entramos pela porta que é Jesus, nós andamos por um caminho, verdade e vida que é Jesus, e aí nós vamos atingir um alvo que é lá a nossa eternidade. Eu acho que os irmãos são lembrados disso. Irmãos, nós passamos pela porta, Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas, aquele que entra por mim, entra e encontra pastagem. E aí Ele vai falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí nós estamos no caminho, então, indo a caminho do alvo, indo para o trabalho, voltando do trabalho, indo para a escola, voltando da escola, indo para um passeio, para um lazer, voltando do lazer, indo para o shopping, voltando do shopping, indo, fazei discípulos de todas as nações, pregando o evangelho da salvação, indo. É a caminho, nós estamos a caminho e nós precisamos levar pessoas para Jesus, não se esquecendo do trabalho sacerdotal. Nós precisamos, trabalho sacerdotal em que dá para nós apresentarmos as pessoas para o Senhor. Nós entramos por essa porta maravilhosa, e não depende só de uma classe seleta. Essa diferença, gente, é muito importante, porque nos mostra que dá jeito para nós fazermos alguma coisa pelo nosso próximo. Muitos têm dificuldade de falar, eu até já falei sobre isso, mas a dinâmica é essa: é aproveitar as oportunidades para anunciar o evangelho, porque o nosso tempo vai cessar. Fazer discípulos e não fãs, isso eu queria aqui abordar, gente. Aleluia! Ei, meu Deus, quanta gente querendo fazer fã. Não é fã, gente, não é aplauso. Quem quis isso foi os escribas e fariseus. Jesus não combate os pecadores lá fora sem misericórdia, mas, gente, a classe religiosa, o Senhor Jesus bateu de frente com elas. O Senhor bateu de frente, sabe por quê? Porque eles faziam as coisas para serem vistos pelos homens. Eles queriam fãs, mas o Senhor não quer que você queira fã. Você não precisa de fã. Quem precisa de fã é jogador de futebol, é ator de novela, ator de filmes. Esses precisam de fã, mas nós não precisamos de fãs. Nós precisamos levar as pessoas para os pés de Jesus. Mesmo que as pessoas não vejam nada em nós, porque na verdade nós não somos nada nesse mundo. Pela graça de Deus, nós temos a nossa salvação, mas humanamente nós não somos nada. Quem é tudo é Jesus que está em nós, e é a Ele que nós devemos a honra, a glória, o louvor e a exaltação. Então não é fãs. Ai, não ligou para mim. Ai, coitadinho de mim. Ai, eu fiz tanta coisa. Ai, cadê reconhecimento meu? Que? Ai, que dó de mim, ai, que dó meu. Tem uns que falam até dó meu, né? Ai, que dó meu. Gente, nós não fomos chamados para isso, irmãos. Não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para glorificar o nome de Jesus. É para Ele, é tudo dEle, por Ele, para Ele. Fazer discípulos, fazer seguidores de Jesus, levando a maturidade espiritual, ao ponto deles renunciarem às suas vidas e dizerem, como Paulo diz em Gálatas 2:20, não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Essa é a nossa vitória, essa será a nossa vitória.
Nós vemos às vezes grandes movimentos, igrejas lotadas, e é legal ver tudo isso. É muito bom que vejamos isso, tanto no Brasil como aí fora. Mas o discipulado, sabe, gente amadurecida, dizendo assim: eu suporto as aflições, eu completo no meu corpo as aflições de Cristo. Isso é difícil ser encontrado, mas nós somos chamados para isso. Jesus derramou o seu sangue por nós. Apocalipse 5, versículo 9, diz assim: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda língua, de toda tribo, língua, povo e nação. É Ele. Fala para o irmão, é para Ele, tudo para Ele, não é nada para nós, não é aplauso nas esquinas, não são os primeiros lugares nas sinagogas, não é isso, gente, nada disso. Eu não consigo ver dessa forma. Eu consigo ver um Jesus que morreu por mim, para que Ele se tornasse o Senhor da minha vida. É Ele que é Senhor. No capítulo 1, versículo 6 de Atos dos Apóstolos, eu sempre falo disso. Os discípulos, eles seguiram Jesus porque eles esperavam que Jesus tomasse o reinado dos romanos, não é? E Jesus se assentasse no trono. A mulher do Zebedeu, não é isso? Chega para ele e fala: uma à direita, outra à esquerda. Falei: você não está sabendo o que está pedindo, não é? Não sabe. Eles esperavam isso, esperavam o reinado aqui. Largou tudo e seguiram Jesus. Quantas pessoas que têm largado as coisas, mas têm pensado no reino dessa terra. Jesus diz assim: o meu reino não é desse mundo. Pastor, então nós vamos andar mulambento aí, não vamos receber nada. Não, gente, é para buscar prosperidade, porque a salvação, ela traz também a prosperidade e a bênção para a sua vida. Tanto no Antigo Testamento a palavra Yeshua, e no Novo Testamento a palavra sozo, soteria, traz para nós a recomendação de que nós podemos ser abençoados nessa terra. Mas, irmãos, em primeiro lugar tem que estar o reino de Deus, e as demais coisas são acrescentadas. Atos 1, versículo 16, os discípulos chegam, o versículo 6, os discípulos questionam, quando Jesus aparece para eles, eles questionam Jesus, eles dizem assim: será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? E aí o Senhor vai dizer para ele: não vos compete saber tempos ou época, mas virá sobre vocês o Espírito Santo. Olha só, versículo 8 de Atos dos Apóstolos 1, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A missão da igreja é pregar o Evangelho, alcançando o máximo possível daquilo que se pode alcançar. Essa é a nossa missão. E uma outra coisa interessante a respeito do batismo. Gente, batismo é mergulho para dentro. Quando uma pessoa ela é batizada, ela é mergulhada para dentro de um corpo. E esse corpo tem uma cabeça que se chama Jesus Cristo. O corpo é a igreja do Senhor. Fazer discípulos batizando, trazendo para dentro de um corpo, esse corpo é a igreja do Senhor. Então é necessário que estejamos vivendo em comunhão, porque na comunhão é que o Senhor, na comunhão da igreja, é que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Nós temos que entender esse princípio. É dentro do corpo. Cortar um dedo, gente, jogar de lado. Corta um dedo, joga do lado. Ele apodrece ali, o sangue não chega ali. O sangue só chega aonde o corpo está unido. O sangue chega até o dedo, o nosso dedo, qualquer membro do nosso corpo. O sangue chega, e o sangue de Jesus é que nos purifica todo pecado. Jesus diz: eu sou a videira, vós sois o ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Crentes maduros são integrados para dentro do corpo e vive ali baseado naquilo que a videira dá a ele. É a videira verdadeira que é Jesus. Não foi o homem que inventou a igreja, mas sim o próprio Cristo, que tendo preparado os 12, os enviou para fazer discípulos, para mergulhar essas pessoas para dentro de um corpo.
Eu perguntei para Jesus, será que preciso falar isso mesmo? Ele falou assim, fala. E eu estou aqui para obedecer a Jesus. Evangelho de Cristo, nós não podemos ensinar também, gente, o que nós gostamos, o que nós queremos, o que achamos, mas sim aquilo que Jesus ensinou. Nós não podemos de maneira nenhuma escolher um assunto que vai agradar a todos, porque às vezes não agrada a todos, mas nós temos que edificar a igreja, nós temos um trabalho, ensinando-os a guardar, 28:20 de Mateus, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu cronômetro. Eu disse para mim mesmo que eu não ia falar muito, mas já passei o tempo. Jesus, eu vou encerrar aqui, tem muita coisa para falar, não vou deixar para outro dia, mas vou contar um testemunho, outro testemunho para os irmãos para encerrar. Tem muita coisa para dizer, mas vamos lá, vamos deixar um pouco para frente. Evangelizando uma casa, falando de Jesus, falando da salvação. Daqui a pouco chega um diácono da igreja católica, e ele, gente, meu Deus, só faltou bater na minha cara. Baixei a cabeça, ouvi tudo que ele tinha que falar e falou. Mas já tinha pregado também. Minha família já estava dentro do reino, já estava tudo certo. E ele me maltratou. Aí eu saí quietinho, mas entregando para Jesus. Esse rapaz, eu não saí entregando para Jesus, Senhor, pega ele para o pescoço, mata ele. Não é isso não. Deixa ele fraco, deixa ele desempregado, não é nada disso. Mas de repente, eu recebo lá um comunicado, um chamado dessa mesma família que eu estava evangelizando, alguém me chamando para orar por esse homem, por esse diácono. Eu falei, eu vou lá. Daí ele contou para mim, fiquei desempregado. Ficou desempregado o homem. Com a mão na cabeça do homem, eu orei pelo homem. O homem foi reintegrado na mesma empresa. Final do ano, ele que me deu a festa de Natal, me deu toda a comida de Natal. Os meus filhos. Ele nunca pediu perdão para mim, mas eu sei que foi uma obra de Deus. A partir daquele dia ele passou a entender que o Deus que eu servia era aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Se dedique ao Senhor, tenha testemunhos para contar. Deus tem muito a fazer por intermédio da sua vida. Crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, e você é um instrumento usado para salvar vidas, em nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra que Deus me deu. Que Deus abençoe os irmãos.